Estar mais uma vez na casa do Senhor é motivo de alegria, amém? Vamos orar pelo nosso irmão, vai ser nosso professor nesta manhã. Deus, em nome de Jesus, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Pai, é motivo de nós regozijarmos, nós jubilarmos de estar na Tua casa nesta manhã. Primeiro dia da semana, Pai, é um significado importante de estar na Tua casa. Representa a vida do irmão João, que vai ser nosso professor, que vai ser o canal de bênção para nós nesta manhã. Abençoe sua vida, abençoe sua casa, seu lar, que ele possa transmitir aquilo, Pai, que o seu coração arder nesta manhã. Que nós, Pai, possamos ser bom, Pai, para ouvintes nesta manhã, e que possamos colocar em prática aquilo que foi ensinado nesta manhã. Que possamos, Senhor, ter a sua palavra como prioridade na nossa vida, em nome de Jesus, amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode ficar à vontade, pode assentar. Essa revista, ela vai falar sobre a igreja, como devemos comportar na igreja, como devemos buscar a Deus, como devemos seguir as regras que é a doutrina da igreja e não fazer do nosso jeito. Aqui iremos aprender sobre a importância da palavra de Deus. O título da revista eu tive que ler umas 10 vezes para me conseguir interpretar ele. Essa revista, esse tema, usa palavras difíceis, porque a gente está acostumado a estudar. Exemplo, a relevância. Eu não tenho costume de escutar essa palavra, mas a palavra relevância significa a importância. Então, trocando a palavra relevância por importância. Então, o título diz: a relevância da palavra de Deus. Então, vai ser a importância da palavra de Deus para edificação doutrinária da igreja. Também diz doutrinária. É uma palavra que a gente escuta doutrina, mas pouco sabe o que é. Doutrina é o mesmo que regras, que deve ser seguida, não pode ser de qualquer jeito. Então, a importância da palavra de Deus para edificação doutrinária, que é a edificação das regras da igreja. Então, o objetivo da lição: evidenciar a relevância, é o mesmo que destacar a importância. Então, o objetivo da lição é destacar a importância da palavra de Deus. Segundo, a importância de priorizar a palavra de Deus. Terceiro, mostrar o resultado da aplicação da palavra. Então, a lição a gente vai aprender sobre a importância da palavra, porque devemos praticar, porque devemos procurar a sabedoria da Bíblia. Tópico 1. Vem de novo a palavra que é meio difícil, mas a gente já vai entender ela. A relevância do aprendizado da palavra, ou melhor, a importância do aprendizado. Por que devemos dar importância ao aprendizado? É a Bíblia que nos ensina, nos instrui o que devemos fazer. Se a Bíblia está dizendo para você fazer uma coisa e você não faz, o que acontece? Você vai se dar mal. A Bíblia é o manual do crente. É através da Bíblia que iremos aprender a se comportar, iremos aprender a fazer a obra de Deus. Não é de qualquer jeito, é através da Bíblia. Por isso devemos priorizar a palavra de Deus e não fazer do nosso jeito. Então está aqui, tópico 1. Bem-aventurado aquele que lê. Lê o quê? A palavra de Deus, lê a Bíblia. Bem-aventurado significa o quê? Feliz. Por quê? Porque quem lê descobre as coisas. Quem lê decifra as coisas. Quem lê não passa mais por tolo, ou a famosa palavra burro. Por quê? Porque na Bíblia está a sabedoria, está o caminho que você deve andar, o caminho certo de você trilhar. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra. Não adianta você ler. A gente sabe aqui, porque quando a gente abre a Bíblia e lê, o que você entende? Nada.
Aí você lê de novo e não entende nada. Aí você lê, não entende nada. Por quê? Porque o Espírito Santo precisa te revelar aquela mensagem. Muitas vezes você escuta ou lê um versículo, o que você entendeu do versículo? Nada. Mas alguém vai lá e prega aquele versículo, você começa a entender aquele versículo. Por isso a gente tem que ler, não entendeu, mas você, eu já li esse versículo. Mas aí depois você vai escutar alguém falar sobre ele e vai trazer a interpretação. Nós sabemos que nós aqui tem um período que a gente lê a Bíblia e não entende nada. Aí você para de ler, porque você não está entendendo. Mas não é só ler, você precisa também escutar alguém ler a Bíblia ou explicar sobre a Bíblia. É por isso que todos os cultos têm a pregação. Ele lê um versículo, depois vai lá e traduz o versículo. Então, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia. A Bíblia toda, ela é como se fosse uma profecia. Muitos já se cumpriram e muitos vão se cumprir. E guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Quando diz o tempo está próximo, pode ser o quê? O nosso fim, pode ser o dia da nossa morte. E não aquele tempo que Jesus vai vir buscar toda a igreja. Às vezes, alguém chega e ministra sobre sua vida. O que acontece? Você aceita a palavra, a pessoa plantou ali uma semente na sua vida. Aquela pessoa que pregou, ela não tem a obrigação de fazer aquela semente florescer ou dar fruto. Aí já vai ser o Espírito Santo que vai trabalhar na sua vida. Tem um certo jovem que ele escutou as palavras de Deus, era cristão, sabia a verdade, mas ele escolheu o mundo em vez de seguir a palavra de Deus. Esse jovem é aquele jovem do Mamonas Assassino. Ele já era um jovem cristão, lançou CD na igreja, era um músico excelente, sabia tocar tudo quanto é tipo de instrumento, e estava dentro da igreja. Aí um certo dia, amigos dele falaram: a igreja não te paga, a igreja não te dá nada. Vamos ganhar dinheiro no mundo, porque o mundo vai te dar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro lá, porque a igreja não te dá benefício nenhum. O que ele fez? Ele escutou a palavra do amigo e foi ganhar dinheiro no mundo. Então a palavra nos ensina: para que ganhar o mundo e perder sua alma? Então já é um ensinamento da palavra, porque o título da lição é Importância da Palavra de Deus. Então quando fala para que ganhar o mundo e perder sua alma, aquele jovem tinha um talento incrível dentro da igreja. Ele falou: a partir de hoje eu não vou ser crente, a partir de hoje eu vou ganhar dinheiro, eu sou jovem ainda. Então a palavra de Deus diz: buscai o Senhor enquanto há tempo. O que ele fez? Não, eu vou buscar a Deus quando eu estiver velho. Por quê? Porque agora era a fase dele ganhar dinheiro. E ele ganhou dinheiro, ganhou sucesso, foi a banda mais famosa da minha época de infância. Mas o que ele fez? Foi viajar de avião, o avião caiu e ele morreu, perdeu a vida. Qual o destino dele? Ele conhecia a palavra. Então a palavra aqui nos ensina: você deve conhecer a palavra e deve seguir a palavra. Ele conhecia a palavra, era cristão, ele até pregava, mas decidiu por um momento a não fazer o que a palavra ensinava. E que desde tua meninice sabes as sagradas letras que podem fazer de ti sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Então, desde pequeno nós já sabemos que Jesus salva. Desde pequeno sabemos que Jesus é o caminho da salvação. É através da palavra de Deus que sabemos o que devemos fazer. É desde criança, os pais da gente instruem a gente para a gente fazer o que é certo. Não matarás, não roubarás, não adulterarás. E várias regras que a gente tem que seguir desde pequeno para a gente cumprir a palavra. Então devemos dar importância à palavra de Deus. 1.2. O aprendizado nos torna sábios para a vida.
O que significa? É através da palavra de Deus, através da Bíblia, que iremos ser sábios para a vida. O aprendizado da palavra de Deus proporciona ao crente essa sabedoria celestial, que se sobrepõe à sabedoria humana e terrena. De nada vale o conhecimento sem reconhecer a palavra de Deus, com base de toda a ciência. Então, o que diz essa mensagem? Que não devemos procurar só sabedoria terrena. Muitos fazem cursos e mais cursos, faculdade, e fica hiper mega inteligente aqui na terra. Mas ele não quer saber sobre a sabedoria de Deus, sabedoria da palavra de Deus. Então nada vale saber tudo aqui na terra se não souber da palavra de Deus. Salomão, ele foi um homem muito sábio, mas quando ele pediu sabedoria a Deus, deu sabedoria para ele. Mas ele soube de tudo aqui na terra, e ele não procurou sabedoria dos céus, ele procurou sabedoria terrena. E nisso ele descobriu que tudo é em vão, tudo que faz aqui na terra é em vão, tudo passa. Mas quando descobrimos a sabedoria do céu, sabedoria celeste de Deus, a gente deixa aquele momento terreno e começa a ser mais inteligente do que o normal. Por quê? Porque a sabedoria que nos interessa, que nós precisamos saber, é a do céu. É lá que iremos juntar nosso tesouro, que nunca se corromperá. Então aqui diz: é através do ensino da Bíblia que crescemos no conhecimento da palavra de Deus e no relacionamento com Deus. Então é o ensino da Bíblia que crescemos no conhecimento com a palavra de Deus. Por isso devemos dar importância à palavra de Deus. Precisamos investir arduamente no ensino da Bíblia. Afinal, a sua mensagem que transforma e liberta o pecador. Como eu disse aqui sobre o jovem do Mamonas Assassina, ele tinha a liberdade de escutar a palavra de Deus e não se desviar dos caminhos de Deus. E ele decidiu, por um momento errado, em se desviar dos caminhos de Deus, e isso lhe trouxe a morte. E pelo que sabemos, ele pegava as músicas normais e transformava em músicas de bobagem, músicas de... para estragar, nível baixo, isso. Então, é a palavra de Deus que liberta. Pelo nível de bobagem que aquele homem fazia, que já estava fazendo, incluindo pornografia em todas as músicas, é possível que, por ele falar que não queria ser mais crente, é possível que ele perdeu a salvação. E ele tinha muito talento para servir a Deus, e ele jogou tudo fora. Então a gente conhecendo a palavra de Deus, a gente sabe desviar do caminho ruim. E ele, sabendo a palavra de Deus, ele escolheu o lado ruim. Então ele, como exemplo para a gente, que não devemos olhar para o lado, olhar a grana, olhar dinheiro. Porque Deus diz também: nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Então aqui, o aprendizado nos faz discernir o falso ensino. A principal qualidade de quem ensina a palavra é conhecê-la. Então, para que você conheça, para que você ensine, você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ler a Bíblia para você poder ensinar. Exemplo, eu conheço a palavra de Deus completa? Não. Mas quando eu pego um trecho da palavra e tento explicar, eu aprendo com a própria palavra. E aí isso me incentiva a aprender mais e mais. Por isso que é bom você aprender e passar para frente. Isso gera o quê? Gera conhecimento. É ensinando que você aprende, a famosa frase. O discípulo de Jesus, eles aprenderam com Jesus, e depois eles fizeram o quê? Eles começaram a ensinar também. Não adianta você aprender e guardar para você, com o tempo você esquece. Agora, quando você aprende e tenta ensinar para as pessoas, você aprende ensinando, porque isso reforça 2 vezes o que você aprendeu.
Jesus, porém, respondendo, disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então você fala: eu não sabia disso. Mas na Bíblia está escrito o que você tem que fazer. Aqui é o manual do crente. Um exemplo: eu não posso, eu bebi cerveja, exemplo, e aí embriaguei. A Bíblia está escrito que você não pode beber cerveja? Não está, mas está dizendo para não embriagar. E aí você cometeu pecado. Aí você fala: eu não sabia. Se você vive na miséria, vive na dificuldade, a Bíblia está dizendo para você plantar para depois colher. Se você está na miséria, não está nada certo na sua vida, o que você tem que fazer? Você tem que plantar. Muita gente vai na Lan House fazer currículo e não guardou R$10 para fazer um currículo. Aí eu falo: mas para você colher, você tem que plantar. Aí o que eles fazem? Eles gastam tudo que tinha e não tem dinheiro nem para fazer o próprio currículo para poder arrumar outro emprego. Então, quando você tem emprego, guarda. O livro aqui de Salomão, que Salomão escreveu, de Provérbios, ele ensina não gastar todo o dinheiro. E a Bíblia é o manual dos crentes. Qual o título da lição? A importância da palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é a palavra de Deus. Então, se você ler a Bíblia, você tem um manual para dar certo na sua vida. Então, o que diz? Errais por não conhecer as Escrituras. Se está dando errado na sua vida, então vai ler a Bíblia. Vai descobrir o que você está fazendo de errado que não está dando certo. A palavra de Deus revela que os últimos dias da igreja terrena seriam caracterizados também pelo surgimento de falsos profetas, espíritos enganadores ou doutrinas de demônio, falsos doutores e heresias. A gente sabe que tem igreja que ele pega o lencinho, passa na testa, fala: irmão, esse lencinho está ungido, estou vendendo ele por R$100. Isso não está na Bíblia. Isso é o que? Falsos ensinos, falsa doutrina. Não é porque você é uma pessoa se considerar abençoado, que se você suar, passar no pano e vender, aquela pessoa que pegou aquele lenço suado vai ser abençoado. Então, a Bíblia diz que no fim dos tempos vai ter várias profecias falsas, vários doutores, várias pessoas que enganam os outros, várias pessoas que vai lá no Egito, pega uma água lá e diz que é uma água ungida para você deixar na sua casa, que vai expulsar os demônios. Se você acredita e tem fé que isso aconteça, bem, mas isso não está na Bíblia. A gente tem que buscar a Deus, não buscar por objetos santificados, objetos que purificam, objetos que lenço, cordão, esses trem, nada disso. É preciso, pois, como a igreja, estarmos firmados e convictos para o conteúdo da fé bíblica e buscarmos a indispensável ação do Espírito Santo, no discernimento e na capacitação necessária para refutarmos os enganos que vão surgindo além da proclamação do Evangelho. Então a Bíblia, ela ensina uma coisa, aí vem uma pessoa lá de fora e começa a ensinar a outra. Você: que lindo, isso é muito bom. Aí você vai e pede discernimento do Espírito Santo e vê que aquilo não é necessário, vê que aquilo não está na Bíblia. Um exemplo aqui que a gente conhece é sobre o sacrifício que as pessoas fazem para ir lá para a Trindade. Eu estava viajando para Brasília e bem longe, lá para Anápolis, lá, aquele monte de gente na rua, saindo de Anápolis, vai lá para a Trindade. Então é uma distância muito longa. E aí eu teimei com minha esposa que não era o pessoal indo para a Trindade. Ela está indo para a Trindade. Mas o que esse povo está fazendo aqui para ir para lá?
Resumindo, eles estão se sacrificando em prol de um santo de barro, porque eles estão adorando um santo que não vai fazer nada por eles. Isso é falsa doutrina. Se o presidente lá da igreja católica chegar e falar: gente, vocês estão perdendo tempo com isso, não precisa vocês ficar sacrificando, busque a Deus sem esse sacrifício, sem essa necessidade. Mais para frente a gente vai entender sobre sacrifício. Então precisamos pedir discernimento. O que adianta você se sacrificar andando 50 quilômetros se você não ajuda o seu próximo quando ele pede ajuda? Para que você sacrifica andando esse tanto de quilômetros se tem alguém passando necessidade do seu lado e você não quer ajudar? Então devemos procurar orientação do Espírito Santo, pedir a Ele orientação e discernimento para as coisas que estão acontecendo, porque o mundo vai haver muitas pessoas enganando as outras, como eu te falei, vendendo objetos santificados, sendo que isso não é necessário, isso não está na Bíblia. Quem já comprou, beleza, se deu certo, beleza, mas não está na Bíblia. A importância da palavra no Antigo Testamento. Então, 4.000 anos, 2.000 anos, 300.000 anos de Cristo, existiam umas regras, existiam leis, e eram leis e regras de Deus. E havia o sacerdote e escriba Esdras. Era um homem que ele decidiu estudar as regras e leis de Deus. Então ele se dedicou a estudar, a se profissionalizar. Para quê? Para ele poder passar as regras e leis de Deus para as pessoas. Vamos supor que o pessoal de Israel estava triste, angustiado, mas Deus tinha uma promessa para eles. E Esdras foi lá e estudou sobre as leis de Deus. Acabou a pilha. Então Esdras estudou sobre as leis de Deus. O que ele fez? Ele foi lá e ensinou o povo. Isso é o que? A palavra de Deus é o mesmo que aconselhamento. Se você está triste, o que você faz? Você aconselha a pessoa a fazer alguma coisa, a buscar a Deus, a agradecer. Então Esdras, ele dedicou a sua vida para ensinar o povo de Israel. Isso trouxe um avivamento muito grande para aquele povo de Israel. Então a palavra de Deus, ela é essa. É para trazer o consolo, trazer o conforto, a te dar esperança. Se nós não tivermos esperança de ir para o céu, a gente está fazendo o que na igreja? Então a palavra de Deus, ela nos dá o que? Uma esperança. Por isso que temos que vir à igreja buscar a Deus. Por quê? Porque é através da esperança de ir no céu que a gente vem à igreja. Então, o povo se reunia para ler e meditar a lei do Senhor. Essa atitude de Esdras produziu um dos maiores avivamentos na história de Israel. Então Israel vivia o quê? Sofrendo na Babilônia. Eles viviam sendo como escravos. Então Esdras foi lá e consolou eles. Agora a importância da palavra de Deus no Novo Testamento. Antes era no Velho Testamento, era 300 anos antes de Cristo. Agora não. A palavra de Deus no Novo Testamento, depois de Cristo. Com certeza a palavra foi melhorada. Por quê? Os discípulos de Jesus, eles aprenderam com Jesus. Eles se cresceram, eles aprenderam. E através dos discípulos de Jesus, todos eles escreveram o que Jesus falava, o que Jesus ensinava. E isso nos traz ensinamento. Olha quantas parábolas que Jesus fez, que Ele ensinou. Isso tudo serve como ensinamento para nós. Os apóstolos deixaram um legado muito importante para a igreja dos nossos
apostólica de priorizar, a oração e a palavra é infalível e deve ser imitada por toda a igreja, se quiserem ter uma vida espiritual e um crescimento saudável. Então o que ele nos ensina? Que devemos orar e dar prioridade à palavra de Deus. Não adianta você ficar orando e não dar prioridade às palavras de Deus. Você praticamente vai ficar trabalhando em vão. Um exemplo: hoje eu quero cuidar da obra do Senhor, mas não tenho coragem de fazer algo na igreja. Jesus, eu quero trabalhar para o Senhor, mas não tenho coragem de ajudar alguém necessitado. Jesus, eu quero, igual que a música do Fernandinho, quer ir por todas as nações pregar o evangelho, mas quando alguém chega triste perto de você, você não tem uma palavra de consolo. Por que você não tem? Porque você não lê a Bíblia. Se ler, você vai ter palavras de consolo. Você vai poder falar: Jesus te ama, Jesus quer o seu bem, Jesus quer te proteger. E isso conforta a pessoa. Mas a pessoa está triste, você não pode consolar ela. Por quê? Porque devemos dar prioridade à palavra de Deus. Outra coisa, a palavra nutre a vida espiritual. Se você está com sede, você bebe água. Se você está triste, você precisa escutar uma palavra de Deus. Para quê? Para que ela te anima. O nosso corpo precisa de alimento, e o corpo espiritual precisa da palavra de Deus. Nossa saúde espiritual está intimamente ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Resumindo, a nossa saúde espiritual. Se você está triste, o que você vai fazer? Vai escutar um sertanejo? Vai escutar um flashback anos 80? Você vai escutar um modão? Não. Você vai escutar a palavra de Deus, é ela que vai te confortar. Se você começa a ficar triste por não fazer a obra de Deus, por não te dar oportunidade, o que você vai fazendo? Você começa a desnutrir, você começa a ficar fraco. Por quê? Porque não tem oportunidade para você trabalhar. Agora, quando te dá oportunidade para trabalhar, para buscar a Deus, você começa a se fortalecer, porque você tem o dever e a obrigação de orar, dever e a obrigação de ler a palavra, dever e a obrigação de alimentar o seu espírito. Como é que se alimenta? Lendo a Bíblia. Então, a nossa saúde espiritual está ligada à nossa busca pelo conhecimento da palavra de Deus. Então, para que nós ficamos alegres, para que nós estejamos em comunhão com Deus, nós temos que buscar conhecimento da palavra de Deus. Quer ficar triste? Escuta modão, música sertaneja, essa música que te põe para baixo, que te desmoraliza, que te faz você lembrar do passado, que você sofreu por paixão. É isso que o mundo quer. Agora, quando você quer crescimento, quando você quer alegria, quando você começa a buscar as coisas de Deus. A gente sabe disso, né? Mas a mensagem aqui nos ensina isso. A palavra é o principal elemento no cardápio alimentar da vida espiritual. Ela deve ser prioritária em nossas vidas. Quer ficar triste? É só não buscar mais a Deus. Aí você fala: mas essas pessoas no mundo, você vê elas sorrindo, divertindo, indo para balada, dançando, viajando. Mas você pode observar que a pessoa pega o celular ali, ó, tira um selfie sorrindo, a foto terminou, tá triste de novo. Vai para balada, no outro dia, com muita dor de cabeça e com a mente poluída, com a mente desgastada, com dor de cabeça porque bebeu bebida alcoólica. E a palavra de Deus não. Você recebe ela hoje, aquela refrigera a sua alma. Você no outro dia acorda feliz, porque não tem consciência pesada de que cometeu pecado, não se prostituiu, não desejou os outros, porque isso também é pecado. Além de você desejar, você comete o pecado do adultério, só no pensamento.
Então, assim como o corpo físico, o templo do Espírito Santo, precisa do alimento material, o nosso espírito e alma necessitam do alimento espiritual. Eu, particularmente, eu fico triste, ou, vamos supor assim, meio adoentado, quando eu não venho à casa de Deus. Não é bem costume, é necessidade. Eu sou necessário de Deus, eu preciso de Deus. Sem Deus eu fico triste. Se um domingo eu não venho na escola bíblica, para mim o dia acabou. O domingo é o dia mais triste para mim. Então já tem 20 anos que eu sou fiel à escola bíblica. Para mim faltar é coisa de uma vez a cada 5 anos. Pode ser que eu falte mais vezes, né? Quando o pastor fala, irmão, não vamos ter escola bíblica. Aí o meu dia já fica triste. Parece que falta uma coisa no meu dia. Eu gosto de escutar a palavra de Deus. Isso me traz um alívio. Quando a gente não busca Deus, o que acontece? A gente simplesmente fica triste. Você passa o dia inteiro trabalhando, no outro dia o dia inteiro trabalhando, e passa a semana toda trabalhando. Você sobrecarrega com as coisas desse mundo. Aí chega no domingo, o dia de você louvar a Deus, buscar a Deus. O que acontece? Quando você sai da igreja, parece que você tirou aquele peso do seu corpo, aquele peso espiritual, você se sente muito bem. É assim que acontece comigo. Por isso devemos buscar a palavra de Deus. Às vezes você vem, escuta o louvor, enche seu coração de alegria. Quando você escuta a palavra fala no seu coração, que você precisava escutar. Então te dá a lição, dá importância à palavra de Deus. Aqui diz, nem só de pão, disse Jesus, nem só de pão vive o homem, mas sim da palavra de Deus. Às vezes a pessoa só quer trabalhar, às vezes só pensa em comer, só quer as coisas desse mundo. Mas aí depois a pessoa fica triste, adoece, fica amargurada. Qualquer problema que acontece na vida dela, o que acontece? Ela entristece. Então, nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. Tópico 3. O resultado da aplicação da palavra. Quando você escuta a palavra e começa a praticar, isso gera um resultado. A aplicação da palavra de Deus, ela tem o poder de transformar a vida do ser humano. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Todos nós, desde criança, pode ser crente ou não, a gente já escutou essa palavra, sobre edificar a nossa casa sobre a rocha. E tem até aquela historinha dos 3 porquinhos, que é similar a essa história. Os 3 porquinhos, um fez uma casa de palha, o outro fez a casa de madeira, e o outro fez a casa de tijolo. O primeiro fez a casa de palha, o lobo mau foi lá e soprou. O outro fez a casa de madeira fraca, o lobo mau foi lá e soprou. Então, desde pequeno, a gente já começa a entender essa passagem da Bíblia, mais no sentido figurado para a criança entender. Então, a palavra de Deus, ela já instrui. Se vai fazer uma casa, não faz ela na areia. Se vai construir uma casa, não faz ela num lugar onde não tem estrutura. Então a palavra de Deus já nos ensina que devemos fazer a casa na onde? Na rocha. Esse exemplo aqui serve para tudo na nossa vida. Tudo. Se você vai fazer uma coisa, não faça de qualquer jeito. Se você vai fazer uma coisa, faça de um jeito que não vai estragar depois. Se vai fazer um trem, não faça de uma vez. Não, faça aqui de qualquer jeito para terminar logo. Não. Vai fazer direito? Mesmo que leve 1 ano, 2 anos, 3 anos, faça direito. Então assopraram ventos e abateram aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha.
Então, a palavra de Deus já nos instrui aqui, que quando a palavra de Deus está sobre nós, a gente está edificado sobre a rocha. Pode vir a morte do pai, da mãe, do filho. A gente, quando sabe que iremos morrer, que morremos, sabe que vamos para o céu. Por quê? Porque a gente tem que ter plena certeza da salvação. A gente tem que estar buscando a Deus. Agora, quando a pessoa não tem edificação na palavra de Deus, quando o pai e a mãe morrem, o que ela faz? Entra em desespero. Por quê? Porque não sabe que aquela pessoa está nas mãos de Deus. Aí ela começa a sofrer. Aí vem os ventos fortes, vem a tempestade, e o que acontece? A casa dele cai. Por quê? Porque não estava preparado para receber a notícia triste. Não estava naquele ponto de aceitar os problemas da vida. Agora, eu, por exemplo, meu pai morreu tem poucos tempos. Mas quando ele morreu, eu sabia que Deus ia levar ele para o céu. Por quê? Porque meu pai tinha uma comunhão com Deus de uma forma que Deus falava com ele direto. E você pegava ele chorando o tempo todo, porque Deus trabalhou no coração dele. Ele acordava de madrugada para orar e falar com Deus. Minha mãe, não, Paulo, você vai acordar de madrugada para ficar conversando aí. E ele falava, não, eu estou conversando com Deus. Paulo acordou hoje de madrugada chorando. E ele falava, não, eu estava chorando porque Deus falou comigo. Então ele tinha uma experiência com Deus, que Deus foi trabalhando na vida dele e quebrantou o coração dele. Então quando a gente sabe e tem a certeza que Deus está com ele, e a gente sabia que ele iria morrer, a gente não tem aquele medo de ficar chorando desesperadamente. Por quê? Porque a gente sabe que Deus está com ele. Então muitos de nós sabemos que estamos no caminho de Deus, seguindo a palavra de Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que a palavra nos ensina. E quando chegar a nossa hora, as pessoas sabem que a gente está morrendo em Cristo, sabe que a gente está seguindo o que é certo. A gente fez o que é certo, não roubou, não matou, não se prostituiu, não maltratou o próximo, fez de tudo para ajudar o próximo. Então a palavra nos ensina que devemos dar prioridade para a palavra. Agora, se a pessoa escutou a palavra, escutou de novo e não deixou que a semente da palavra de Deus germinasse na sua vida, ao morrer essa pessoa vai ser condenada. A pessoa sabe que está errado, mas continua no erro. A importância da palavra de Deus produz o que? Santificação. A vontade de Deus para o seu povo é a santificação. É um dos elementos importantes para a santificação, é a palavra. Para que haja uma mudança de vida efetiva, a palavra precisa ser enxertada em nossa vida. Por exemplo, eu estou enxertando a palavra de Deus na vida de vocês. Eu tenho que fazer elas frutificar? Não. Eu enxertei. Aqui o que acontece? Você precisa dar a prioridade para que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Quantos de nós escutamos uma palavra e ela nunca fez sentido? Aí chega um dia, acontece aquele problema na sua vida. E aí você vai e lembra do que aquela pessoa falou. Então o Espírito Santo acabou de te mostrar e te dá o discernimento daquela mensagem, ou aquela semente, ela vai começar a frutificar na sua vida. A palavra de Deus, quando é praticada, ela faz o quê? Agrada a Deus. A obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã, de maneira que qualquer sacrifício não tenha nenhum valor sem a obediência. Como eu falei, as pessoas andam 50 quilômetros para ir idolatrar uma imagem na igreja, em vez que a Bíblia diz que para não se sacrificar, porque seria em vão. Então é melhor obedecer. O que é obedecer? Buscar a Deus. Aí você vai se sacrificar andando vários quilômetros para quê?
para idolatrar uma imagem. Então, a obediência é um dos mais importantes princípios da vida cristã. O princípio é o quê? É o que devemos dar prioridade. A primeira coisa que devemos fazer é a obediência. Eis que obedecer é melhor que sacrificar. Então, Deus fala a Josué, mas advertiu que não deixasse de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Quando diz observar a palavra de Deus em todo o tempo, eu particularmente sou assim. Eu penso em Deus 24 horas. Se eu vou trabalhar, eu estou pensando em Deus. Se eu vou fazer alguma coisa errada, eu estou pensando em Deus. Então a minha vida é o tempo todo pensando em Deus. E como eu já disse aqui algumas vezes, se eu for fazer alguma coisa errada, eu peço a Deus para me incomodar, para que eu não venha praticar o erro. Às vezes a gente pratica, sim, mas aí o Espírito Santo vem e começa a incomodar para a gente corrigir aquele erro. A gente, querendo ou não, passa um carro de som na rua, ouve uma música, aquela música entra no nosso ouvido, o que ela faz? Ela começa a perturbar a nossa mente, pensa que não, você está cantando aquela música. Aí quando você pensa, opa, eu não posso, o Espírito Santo acabou de te falar, para com isso. Porque a música mundana, ela te põe para baixo. Ela pode ter uma melodia linda, que esse é o plano da música. Então, isso é um dos pecados que eu cometo. Às vezes escutar uma música mundana e ela entrar na minha mente e na mesma hora eu repreender. Ops, tem que escutar a música gospel, porque isso vai me degradar. Isso é pensar em Deus. E aqui diz, Deus fala para Josué, não deixar de observar a palavra de Deus em todo o tempo. A palavra de Deus é livrar, resistir ao diabo e ele resistirá ou ele fugirá de vós. A música mundana é um laço do diabo para a sua mente. Todos nós sabemos que a palavra que a gente fala, ela pode se converter em verdade. Se você começa a pensar numa coisa, começa a pensar, e se você falar, o pensamento transforma em fala, e a fala se transforma em atitude. Então aqui diz, não deixar de observar a palavra de Deus em todo o tempo. Você estudou a palavra, e o que você faz? Você começa a observar, você começa a estudar, começa a cumprir o que está escrito na palavra, para você não se dar mal. Assim também deve ser com cada geração da igreja. Enquanto eu estiver na terra, os tempos mudam, mas a palavra de Deus permanece. Os princípios bíblicos são os mesmos. E que o Espírito Santo nos ajude em todo o tempo a guardarmos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é antiga, no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, ela se renovou, ela aumentou. Então devemos, com a ajuda do Espírito Santo, pedir discernimento para a palavra. Então, o que a palavra nos ensina? Para finalizar a lição e entregar a oportunidade. Ela descreve os planos de Deus para a humanidade. Então, qual é o título da lição? Isso, vamos pôr importância. Vamos lá, ajuda. Então, a importância da palavra de Deus para a edificação. Então, quando você lê a palavra de Deus, o que ela nos ensina? Ela descreve os planos de Deus. Se Deus tem um plano de quê? Da nossa salvação. Deus tem um plano de o melhor para a gente. Então a palavra de Deus, ela já nos consola nisso. Porque se a gente não tivesse a esperança de morar no céu, a gente faria tudo errado aqui, que não dá nada. Mas muitos morreriam mais cedo. Então, a palavra de Deus, ela revela a verdade. Se você está cometendo pecado, a palavra de Deus, ela te revela a verdade.
Se alguém está pregando ou ensinando uma coisa, a palavra de Deus te revela que aquilo ali não está certo. Eu acredito que o Espírito Santo ele é calmo, que ele não é algo de estourar a pessoa, de ficar pulando, sapateando, de cair no chão. Isso para mim não, eu não vejo o Espírito Santo nisso. Isso. Então o Espírito Santo revela a verdade. Se você vê alguém dando braçada, derrubando, dando porrada nos outros, quando você é batizado do Espírito Santo, primeira coisa, você não vai ficar batendo nos outros, dando chute, fazendo tirinho de arma assim. Você vê muita gente na internet rodando na igreja, e isso te traz um escândalo. Para mim traz. A pessoa, quando é batizado, ele não sai de si, ela continua normal, vendo tudo, ela não fica débil mental naquele momento. Aquela pessoa, ela não vai deixar de ver o que está as coisas, ela simplesmente pode se comportar. Ela não precisa sair dando porrada, se jogar no chão, desmaiar. Eu vejo muito isso, a pessoa pega o paletó e passa assim, todo mundo sai caindo. Eu não acredito muito nisso. Então o Espírito Santo aqui, ele te revela a verdade. Isso é verdade, isso é necessário. Se você acreditar que é, tudo bem. Mas, como diz aqui a revista, no fim dos tempos aparecerão muitas pessoas enganadoras, falsos profetas, e a gente tem que ficar de olho nisso. O Espírito Santo para mim ele é calmaria, ele te alerta, ele te orienta, ele te traz claridade nas coisas. Então o Espírito Santo e a palavra de Deus, ele te expõe os erros, ele te expõe os nossos erros. Você está errado, você está errado, não faz isso não. O Espírito Santo é para isso, não é para fazer você cair no chão. Outra coisa, ele reprova nossos pecados. Então a palavra de Deus, dá importância para a palavra de Deus, é para quê? Para reprovar nossos pecados. Está errado, a palavra de Deus te ensina a estar certo, a fazer o que é certo. A palavra de Deus, para finalizar, corrige nossos pensamentos. Nosso pensamento ele é ilimitado. Ele pensa tudo. E ainda tem essa doença aí agora que chama TDAH. A pessoa está pensando uma coisa, a pessoa pensa outra, e pensa outra. Se ela está tentando orar, ela já ora, depois já amaldiçoa, e a mente delas é toda bagunçada. Então, a palavra de Deus, ela corrige nossos pensamentos errados, instrui na justiça. Tudo que é justo, a palavra de Deus nos ensina. Por isso devemos dar importância. O que é justo? A palavra de Deus nos ensina. As Escrituras revelam a justiça de Deus. Então, Deus é justo. Deus vai dar para quem precisa, e quem buscar Ele vai ter a recompensa. Então a palavra de Deus ela nos ensina isso, que Deus vai revelar para a gente a sua justiça. É claro, quem faz o mal, colhe o mal aqui mesmo. Quem não planta, não colhe. Então Deus é justo. Então a palavra de Deus é essa. Aprendemos sobre dar importância à palavra de Deus, a importância de priorizar, e entrega a oportunidade a quem é de direito, para a finalização da nossa escola.